Fala tropa, tô na área para analisar os jogos dessa quarta-feira pra gente começar outubro com tudo, tá? E cara, não tem coisa melhor do que começar outubro com essa quantidade de jogos que teremos nessa quarta-feira, com um jogaço entre Barcelona e PSG. Mas não só isso, velho, teremos muitos jogos na Champions, como vocês estão vendo aqui no lado, né? E além de Champions, teremos também Brasileirão para trabalhar, inclusive um excelente jogo para a gente trabalhar aqui entre Palmeiras e Vasco da Gama, né? O Diniz. Vamos ver se o Diniz apronta para cima desse Palmeiras. Galera, vou analisar os jogos aqui para vocês, tá? Já curte o vídeo, já se inscreve no canal. No final do vídeo, se você gostar das análises e das dicas que eu vou deixar aqui, compartilha com seus amigos, beleza? E na descrição eu vou deixar uma planilha para você baixar gratuitamente. Eu faço um vídeo explicando sobre a minha planilha de gestão, né? A planilha que eu utilizo. Só para mostrar aqui para vocês rapidamente, é essa planilha aqui, ó. Só para mostrar aqui rapidinho, ó. Essa é a minha planilha de gestão, ó. Ó, aqui tá todas as minhas bets, tá? De pré-jogo, no ao vivo, ó. É uma planilha toda automatizada. Você vai preencher ela, você vai colocar aqui green, já sai o resultado, o green, o red, já sai o valor lá em cima. Você vai definir a sua stake, tá vendo aqui sua stake? Minha stake é R$1.000. Então ele já vai calcular o seu lucro no mês de acordo com seus greens e seus reds, tá? Aqui no mês de setembro, eu tô gravando esse vídeo no dia 30, né? Nós estamos, e não tá contando o dia 30, que é o dia que também tem Champions. Tô gravando esse vídeo pela manhã. Tá com 20,38 unidades, ou seja, mais de R$20.000 de lucro. Se você tivesse um stake de 100, ó, R$100, você estaria com R$2.038 de lucro. Então aqui essa planilha automatizada eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente, ainda com um vídeo ensinando você a utilizar ela, tá? Da melhor forma, a filtrar também os campeonatos, se você quiser analisar. Então vou disponibilizar, o link vai estar na descrição, ok? Vamos lá, voltando aqui agora para os jogos do dia, para a gente começar essas análises, né? E eu vou começar com os favoritos do dia que teremos, tá? Um dos favoritos que teremos é o Arsenal contra o Olympiacos. E aqui é um favorito claro, né? O Arsenal, para mim, ainda tem tido muita dificuldade no setor ofensivo, mas defensivamente, para mim, é uma das melhores, se não a melhor equipe da Europa, né, em termos defensivos. É um time que se defende muito bem. Os volantes são volantes que ajudam muito na marcação, os zagueiros também, a bola aérea é muito forte, os laterais, Calafiori e Timber, são também defensivamente são bem fortes. Obviamente que essa fortaleza defensiva ainda também não se tornou lá na frente um grande time ofensivamente. O Arsenal ainda vem tendo muita dificuldade em criação de jogadas, né? Vem criando muito pouco, apesar das contratações que teve, ainda não começou a jogar bem. Então aqui, né, eu vejo um jogo onde o Olympiacos, que teve dificuldade e não conseguiu marcar contra o Pafos em casa, com um jogador a mais contra o Pafos, não conseguiu vencer, não conseguiu marcar. Contra o Arsenal, ainda vejo uma dificuldade muito grande do Olympiacos, para o Olympiacos. Por isso que eu acredito na vitória do Arsenal e gosto de utilizar alguns mercados, como o Arsenal para ter mais cantos, mercado de finalizações de gol do Arsenal, para dar 3 finalizações no gol. Então, esses são mercados que eu gosto de trabalhar aqui nesse jogo, tá? Outro favorito que teremos também na Champions League é o City. O City vai enfrentar o Mônaco. E eu vejo o City favorito para esse jogo, mesmo fora de casa. O Mônaco defensivamente é um time muito fraco. O Mônaco perdeu na primeira rodada, né, da Champions League por 4-1 do Clube Bruges. Cara, tomar 4-1 do Clube Bruges é demais, né, velho, pro Mônaco. Aí venceu o Metz logo depois e perdeu agora pela Ligue 1 por 3-1 pro Lorient, que é um dos times que vem da segunda divisão. Então, assim, é um time que defensivamente é muito fraco. E o City voltou a jogar bem, voltou a ter esse embalo, né? O Haaland voltou para essa temporada marcando muitos gols. Então, assim, eu vejo muito difícil o Mônaco segurar esse City, tá? Então, para mim, o City é favorito. Para mim, tá pagando uma boa odds, 1,50. Dá para ainda utilizar aqui o chute no gol do Haaland, para poder até subir um pouco mais essa odds. Mas o City, para mim, é um dos favoritos aqui do dia e deve ganhar. Não sei se com tranquilidade, mas deve sair com a vitória. O Palmeiras vai enfrentar o Vasco em casa. O Palmeiras precisa vencer, né? Vencer ou vencer, visto que o Flamengo e Cruzeiro irão se enfrentar. Então é um jogo que o empate até vai ser muito bom para o Palmeiras, caso isso aconteça. Por isso que o Palmeiras precisa vencer o Vasco. Porém, do outro lado, o Vasco melhorou muito nos últimos jogos e tem jogado muito bem, né? Tem gerado uma dificuldade para os seus adversários.
Então não acredito num jogo fácil para o Palmeiras não. Mas o estilo de jogo, né, do Vasco, de ter a bola, de jogar com as linhas altas, de pressionar, isso facilita a vida do Palmeiras. Porque o Palmeiras gosta desse jogo de transição rápida, o Palmeiras gosta desse jogo de conexão com seus atacantes de uma forma mais direta e pegar defesas, né, que jogam com as linhas altas, até porque os seus atacantes são atacantes muito rápidos, né? Então o Palmeiras gosta desse estilo de jogo. Então é um estilo de jogo aqui que favorece para o Palmeiras. O Palmeiras é sim favorito, até mesmo para jogar dentro de casa. Porém, essa odds 1,36 pelo momento do Vasco, para mim é uma odds muito ruim. E de um jogo que o Palmeiras vem contra o Bahia, de um jogo muito ruim do Palmeiras, tá? O Palmeiras não conseguiu criar tantas oportunidades. E além disso, ainda teve o Lucas Evangelista, que vinha sendo um dos principais jogadores do meio campo do Palmeiras lesionado, e o Piquerez também saiu lesionado. Então, provavelmente o Palmeiras vai estar sem esses dois jogadores por lesão. Então, essa odds 1,36 para mim é uma odds muito ruim. Então, o Palmeiras é favorito? É, mas para essa odds aqui não dá para utilizar no pré-jogo. Minha recomendação é esperar uma valorização de odds aqui do Palmeiras, pelo menos pagando 1,55, 1,60. Mas o mercado que eu gosto de atuar aqui no pré-jogo é o mercado de gols. Os jogos do Vasco são jogos geralmente favoráveis para gols, tá? E aqui eu acredito que isso deve acontecer. Então o mercado de gols para mim é a melhor opção para trabalhar aqui nesse mercado. E aí para o Palmeiras também marcar pelo menos 3 cantos é uma boa, tá? Para ambos os times tomar cartões também é uma boa. Aí tem essas outras opções, beleza? Tratando agora de handicap, teremos um jogo entre União São Geloese contra o Newcastle. O Newcastle que perdeu para o Barcelona na estreia e o São Geloese venceu a equipe do PSV fora de casa por 3-1, a grande vitória do São Geloese. Aqui é um jogo que, obviamente, nós temos um favorito que é o Newcastle, mas também o Newcastle não vem tendo um início muito bom de temporada, né? Pelo contrário, é um início ruim do Newcastle. Se a gente pega aqui, ó, desde o início da Premier League, o Newcastle teve empate contra o Aston Villa e estava com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, derrota para o Liverpool, empate contra o Leeds, vitória para o Wolverhampton somente por 1-0, o Wolverhampton que tem uma defesa muito frágil, aí perdeu para o Barcelona, empatou com o Bournemouth por 0-0, ganhou foi um time da quarta divisão, mas aí perdeu para o Arsenal, ou seja, só venceu um jogo na Premier League, que foi para o Wolverhampton em vez de derrota para o Barcelona. Então, assim, é um favorito que hoje não passa tanta confiança. Por isso que é um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo, eu vou assistir esse jogo no ao vivo e vou ver como é que vai estar o comportamento do Newcastle. Se o Newcastle estiver se defendendo muito bem, não dando oportunidades para o San Geloese e ainda criando oportunidades, eu posso ir aqui no Bolsa, né, Bolsa de aposta, e provavelmente eu vou utilizar o Lei, né? O Lei aqui, ó, o Lei. O vermelhinho é o Lei e o azul é o Beck. O que é o Beck? É a favor. O Lei é contra. Ou seja, Lei, União São Geloese. O Lei é como se eu fosse o Newcastle ou empate, tá? Isso é uma operação de trading, é uma operação que eu vou fazer no ao vivo. E se eu perceber que a qualquer momento o Newcastle está sofrendo, o São Geloese está aproveitando ali os contra-ataques, está começando a criar boas oportunidades, eu posso sair da posição, eu posso encerrar a minha aposta, inclusive dependendo do tempo e do momento do jogo, eu posso encerrar até no lucro, tá? Se o Newcastle faz um gol primeiro, aí eu posso encerrar com um lucro muito alto. Se o Newcastle toma um gol, obviamente eu vou encerrar no prejuízo. Então é dessa forma que eu trabalho em alguns jogos onde eu não tenho um favorito tão confiável assim, que é o caso do Newcastle aqui. Aí eu vou trabalhar dessa forma utilizando o Bolsa de Aposta, tá? Outro também favorito que eu não confio tanto é o Borussia Dortmund, tá? Não confio tanto nesse Borussia Dortmund. Ainda estou na dúvida aqui se o Bilbao vai ter a volta do Nico Williams. Eu ainda não tenho essa informação para passar até mesmo para vocês. Mas o Borussia Dortmund é um time que sofre bastante gols, né? É um time que sofre bastante ainda seu sistema defensivo. E por esse motivo que eu vou trabalhar esse jogo também no ao vivo. Principalmente porque o Borussia não é um favorito confiável. Então também vou estar observando para trabalhar provavelmente em um Lei Atlético Bilbao. Mas vai depender muito do que o Borussia vai estar entregando. Tá? O mercado de gols também aqui é algo que vale a pena estar de olho. Está pagando 1,28 no over 1,5. Vale a pena estar de olho nesse mercado. O jogo do Napoli contra o Sporting é um jogo que eu gosto de olhar também para o mercado de gols, tá? O over 1,5 também é uma boa aqui para esse confronto. São dois times ofensivos, principalmente o Sporting.
O Napoli perdeu para o City na estreia, então vai precisar vencer aqui esse jogo em casa para não se complicar, né, nessa fase de liga. O Sport é uma boa equipe, mas perdeu ali muitos jogadores. O principal dele, obviamente, é o Gyökeres, mas segue com o mesmo estilo de jogo. Aqui, o Napoli, para mim, também é favorito, tá? Mas é um favorito que pode se complicar, assim como eu falei do Newcastle. Eu também, com o bolso, eu vou estar trabalhando provavelmente no Lei Sporting, tá? Provavelmente eu vou estar trabalhando com esse Lei Sporting. Mas vai depender muito do que o jogo vai estar me entregando. Mas o mercado de gols é uma boa para se trabalhar. Leverkusen também é favorito. Cara, hoje nós temos favoritos aqui que pode se complicar, né? Por exemplo, ó, Leverkusen, Napoli, Borussia Dortmund, e Newcastle são times que, para mim, devem vencer os seus jogos. Mas são times que não estão passando confiança nesse início de temporada. O Napoli sim, mas vai enfrentar um adversário ali difícil. O Borussia Dortmund começou até mais ou menos a temporada, mas vai enfrentar um adversário também que se defende muito bem, que é o Bilbao, né? Mas Leverkusen e Newcastle começou a temporada oscilando muito, então não são times confiáveis para apostar no pré-jogo. As odds até tão boas, mas não são times confiáveis. Porém, o PSV defensivamente é muito ruim nessa temporada, tá tomando muitos gols. Por isso que eu acredito que o Leverkusen leva vantagem, mas eu prefiro trabalhar dessa forma que eu falei para vocês, né? Olhando no ao vivo que está acontecendo no jogo para tomar a decisão. Mas o mercado de gols também aqui é muito bom, pagando em 20 no over 1,5, são dois times bem ofensivos. Os jogos da Juventus na temporada também têm sido jogos bons demais para gols. Esse jogo eu não apostei no pré-jogo, esse jogo eu vou trabalhar no ao vivo, mas também estarei de olho no possível over 1,5, tá? O Sport vai enfrentar o Fluminense. Esse jogo, eu quero ver como é que vai estar o comportamento do Fluminense. O Sport a gente sabe que praticamente já está rebaixado. Muito difícil o Sport sair da situação que está, mas venceu o Corinthians, né, em casa. Grande vitória do Sport contra o Corinthians. Vai enfrentar o Fluminense agora em casa. Cara, o Fluminense para mim é favorito, vem de uma grande vitória contra o Botafogo. A gente sabe que o Fluminense não tem mais competição nenhuma, a não ser a Copa do Brasil no final do ano. O Zubeldia é um cara que se defende muito bem, mas eu quero ver esse Fluminense um pouco mais do Zubeldia, né? A amostra que eu tive do Fluminense do Zubeldia é muito curta, só teve um jogo contra o Botafogo, então eu quero observar um pouco mais para poder tomar a decisão. Mas eu estarei de olho no empate ao Fluminense, tá? Dependendo também de como está o jogo. O Botafogo vai enfrentar o Bahia. E é um jogo para mim muito difícil, porque o Botafogo do Ancelotti não está jogando nada bem, pelo contrário, está oscilando muito e jogando mal a maioria das partidas. E o Bahia vem de uma grande vitória contra o Palmeiras. Mas também é um time que vinha numa sequência, né, de um mês ali sem vencer, né, vinha numa sequência de derrotas muito grande. E aí venceu o Palmeiras em casa. Então esse jogo para mim é muito equilibrado. Eu sinceramente, para mim, eu enxergo essa odds do Botafogo como uma odds ruim, tá? Para mim era para estar um pouco mais alta. 1,80 para mim tá uma odds baixa, mas eu entendo também que o Bahia, né, vem de uma vitória grande contra o Palmeiras, mas não vinha jogando bem. Então, para mim é um jogo muito equilibrado, um jogo muito difícil da gente apostar no pré-jogo. É um jogo realmente para a gente levar pro ao vivo. E o Santos e Grêmio, aqui tem tudo para ter um jogo com gols, né, de pelo menos o over 1,5. Só que o Vojvoda, em alguns jogos, ele joga de maneira bem defensiva. Então os gols demoram muito para acontecer nos jogos do Santos. Então o que é que eu tenho percebido? Antigamente, com o Kleber Xavier, eu sempre apostava logo no pré-jogo o over 1,5 dos jogos do Santos. Agora, e as odds também estavam mais altas, né? Pagavam em 44, em 50. Agora as odds caíram, né? Do over 1,5 nos jogos do Santos, está pagando em 36. E com o Vojvoda, eu percebo que no início do jogo demora muito para sair um gol, tanto para o Santos fazer quanto para levar. Então é algo que eu prefiro trabalhar sempre esse over e meio agora nos jogos do Santos, no ao vivo, tá? E também isso já eu tenho a validação do que vai acontecer dentro de campo para tomar essa decisão. O Vissel Kobe pela Champions Asiática vai enfrentar o Melbourne City. É um jogo muito bom para gols, né? O over e meio é muito bom. O Xangai Shenhua vai enfrentar o Sun, também é um jogo muito bom para gols, inclusive até mesmo para ambos marcam, vale a pena estar de olho. O Karabag vai enfrentar o Copenhague. Também acredito num jogo muito bom aqui para gols, mas como são duas equipes inferiores na Liga dos Campeões, eu prefiro trabalhar no live. Eu não confio em trabalhar no pré-jogo. O Mirassol vai enfrentar o Bragantino, dois times do interior de São Paulo. Também acredito no que vai ser um jogo muito bom para o over 1,5. Dá para trabalhar. O Bragantino sofrendo muitos gols nessa fase do campeonato. Internacional e Corinthians, eu acredito que podemos ter um jogo bom para gols, né? Tá pagando em 44, mas eu não confio nesse over 1,5 no pré-jogo. Eu vou deixar para ao vivo porque o Corinthians está sem
O Yuri Alberto, que tomou cartão amarelo, vai estar sem Garro, vai estar sem Memphis, sem o Carrilho. É muitos desfalques, né? Os 3 atacantes ali do Corinthians vai estar fora, né? Principalmente Garro, Memphis e Yuri. Então fica muito complicado a gente confiar em gols do Corinthians, né? E o Internacional vai ter a estreia do Ramon, e a gente sabe que o Ramon é um estilo de jogo totalmente reativo. Por isso que eu não vou trabalhar no pré-jogo aqui nesse confronto. Eu vou deixar pro ao vivo. E para finalizar, o grande jogo do dia, Barcelona e PSG. Cara, baita jogo, um jogo muito pesado. Poderia ser a final da Liga dos Campeões da temporada passada, mas aqui nós temos um Barcelona com desfalques, sem o Rafinha, o Fermin também machucado, o goleiro Juan Garcia também machucou, mas os desfalques do PSG são muito mais relevantes, né? O PSG está sem o Doué, está sem o Kvaratskhelia, está sem o Dembélé, ou seja, os 3 atacantes titulares está fora da partida, já foi confirmado fora da partida aqui entre Barcelona e PSG. Por esse motivo, o Barcelona acaba tendo um favoritismo maior, além disso, por jogar em casa. E o Barcelona vai ter a volta do Lamine Yamal, que já voltou contra a Real Sociedade destruindo, e vai querer, obviamente, entregar tudo aqui para esse jogo contra o PSG. Eu gosto de algumas opções aqui para esse jogo. Tá? O empate ao Barcelona é uma opção que eu gosto, visto que o PSG está com grandes desfalques no setor ofensivo. Então eu acredito que o Barcelona não perde essa partida. Tá? É um jogo que é muito favorável para gols. O over 1,5, ambos marcam, é algo que eu gosto também. Só que o ambos marcam está pagando em 40. E como o PSG está com muitos desfalques no setor ofensivo, eu prefiro levar para o ao vivo e pegar uma odds melhor. Pelo menos uns 60, tá? Nesse ambos marcam. Mas voltando, o empate ao Barcelona é uma boa. O Lamine Yamal para dar um chute no gol é uma boa. O Nuno Mendes, que vai marcar o Lamine Yamal para fazer uma falta, tá pegando bem, é uma boa. O Pedri, que vai jogar no meio campo e vai ser um embate muito grande desse meio campo do Barcelona com o do PSG. São dois times que gostam de ter a bola, gostam de controlar o jogo. Então acredito que dá para trabalhar os desarmes do Pedro, que vem desarmando muito. Os 2 desarmes do Pedro tá pagando muito bem. Então esses são alguns mercados ali que dá pra gente trabalhar nesse jogo, que promete ser um jogaço, né, velho? Promete ser um jogo muito bom, são 2 equipes de muita qualidade. Uma pena, né, que do lado do Barcelona tá sem o Rafinha, e uma pena que do lado do PSG tá sem o Dembélé, o Doué e o próprio Kvaratskhelia. Uma pena. Mas mesmo assim eu acredito em um jogão pelo estilo de jogo dos 2 times, tá? Espero ter te ajudado, vamos pra cima, conta comigo, tamo junto.